Vou ter que abrir. Bom dia, como vão? Estamos aqui para mais um evento da Escola da AGU. É a terceira palestra do ciclo de Gestão e Comportamento. Hoje nós vamos falar sobre relações profissionais e profissionais durante a quarentena. Hoje nós temos aqui dois participantes, né, que também são pessoas que são conteudistas das salas virtuais do IAD da AGU, justamente sobre esse tema, gestão e comportamento. Então, nós vamos fazer a apresentação deles. Meu nome é Cristiane, eu sou procuradora federal, coordeno a Escola da AGU na 2ª Região, e vou, então, passar a palavra para o nosso colega Eugênio Battesini, que é coordenador da Escola da AGU na 4ª Região e vai fazer a apresentação dos palestrantes. Então, desde já, desejo um ótimo evento a todos. Eugênio, por favor. Obrigado, Cristiane. Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer o evento dividido em duas partes. Primeiro vai falar a doutora Jorge Acena por 45 minutos, depois o doutor Denis por mais 45 minutos. Coordenador certo? Da Escola da AGU na... E, na sequência, nós vamos abrir o evento para as perguntas que estão sendo direcionadas pelo YouTube. A doutora Jorge Acena é procuradora federal há 21 anos, com graduação e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutora em Direito Público pela Universidade de Coimbra e em Ciências da Terra pela Unicamp. Professora em diversos cursos de pós-graduação, escritora e palestrante, tem longa trajetória na área de desenvolvimento humano e busca da excelência. Praticou a meditação por 10 anos como discípula direta do mestre Ryotan Tokuda Igarashi. É isso, Jorge? Espero que seja certo. Formada por Paulo Vieira. Ministrante oficial do curso O Poder da Autorresponsabilidade, O Poder da Ação, O Poder da Alta Performance, é terapeuta floral pelo Bach Center, é mestre Reiki e estudou o Ponopono com Mabel Katz, Gathering Things Done, com Thaís Godinho, além de comunicação não violenta, trabalho biográfico, dentre muitos outros cursos, treinamentos e formações. Praticante de yoga desde os 18 anos, teve a oportunidade de aprender diretamente de grandes mestres, como o professor Hermógenes. Viajou por mais de 60 países dos 5 continentes em retiros, cursos, peregrinações e intensa busca pessoal. Acredita que a vida pode ser sempre melhor. Doutora Jorge, está com a palavra. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer imensamente o convite da Escola da AGU, da qual eu sou instrutora na área de Direito Ambiental e Gestão de Pessoas. Gostaria de agradecer especialmente a doutora Vânia Faller, minha parceira de longuíssima data, de décadas, de muitos eventos na Escola da AGU de Santa Catarina. Também agradecer ao doutor Eugênio, a doutora Cris, a doutora Cristiane, a doutora Rita, toda a Escola da AGU, o doutor Marco Aurélio, toda a Escola da AGU por essa iniciativa tão incrível, que está sendo tão bem recebida pelos colegas no momento que nós precisamos tanto, né? E a primeira vez que eu faço uma palestra de casa, assim, no estilo Cid Moreira, né, só com a parte de cima, descalça, e é uma experiência nova, espero que seja bem boa. Não vou me alongar muito, queria agradecer a todos que estão aqui pelo tempo, que estão despendendo com a gente. Eu espero que esse nosso encontro seja extremamente produtivo, né, e que nós possamos levar algo de bom para nós desse encontro. E meu despertador aqui tocando. Gostaria realmente de agradecer o tempo de vocês e fazer com que ele renda e que seja muito produtivo. Então, vou começar aqui compartilhando a tela. Só que está que o anfitrião desativou o compartilhamento, doutor Eugênio. Precisamos ativar. Não escuta. Eu acredito que seja o colega Clóvis que esteja como anfitrião. Vamos tentar ver se ele faz Eu acho que agora vai dar. É? Acho que sim.
Acho que agora vai dar. Peraí. Mas sim, eu já ativei aqui. Pode Ativou aí? compartilhar. Ativei já. Tá certo. Está aberto aqui, é só compartilhar, né, gente? Isso. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Aqui no menu de baixo, né, tem Sim. compartilhar a tela. Um minutinho. Tá. Denis também vai fazer a apresentação com slides? Consegui compartilhar. Vai dar. Sim, vou fazer sim. Pronto. F5, exibir. Deu aí, pessoal? Perfeito. Tudo bem. Então, eu resolvi chamar a minha apresentação de estratégias eficazes para viver melhor em tempos difíceis. E antes de começar a apresentação, eu quero fazer alguns combinados com vocês. Muitas vezes isso já aconteceu comigo e acontece com muita gente. Às vezes a gente escuta alguma coisa e a gente pensa, nossa, isso eu já sei, isso eu já vi, né? E a gente se fecha, pensa, não, eu não tenho nada de novo para aprender, isso eu já conheço. Então, o meu convite é que a gente se abra e se permita, porque às vezes uma ficha, um dado, uma informação, um detalhe pode mudar tudo, né? Às vezes a gente não precisa aproveitar todas as coisas que uma palestra vai te trazer, ou que uma fala, que um compartilhamento, mas um detalhe, uma fala, um detalhe, uma ficha que te cai pode mudar o rumo dos acontecimentos. Então, eu convido que você se abra, se permita, e se eu te falar alguma coisa que não faz sentido, isso pode acontecer na minha fala ou na fala de qualquer pessoa, mas se eu falar alguma coisa que não faça sentido para ti, que tu pensa, não, isso não tem nada a ver, guarda aquela pecinha, porque ela pode vir a ser útil num momento futuro, sabe? Ela pode vir a ser útil no final da palestra. Tu pode pensar, nossa, realmente isso agora faz sentido, não fazia antes. Então, não te fecha, sabe? Não te fecha. Lembro que recentemente eu mandei um vídeo muito interessante para um grupo da AGU, só que o sujeito foi infeliz em um detalhe que ele falou, e uma pessoa falou assim, depois que ele falou aquilo, eu não quis mais ver o vídeo, e o vídeo era super rico. Então, assim, o meu convite realmente é esse, para que nós não nos fechemos, que nós nos abramos, a minha palestra ou a qualquer outra. E outro aspecto importante é evitar distrações, porque às vezes a gente se distrai e perdeu o fio da meada, perdeu tudo, né? Então, para a gente aproveitar, eu sei o tempo de quem trabalha na AGU, de todos nós, é um tempo tão precioso, nós estamos sempre aí atarefados, então vamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Prometo para vocês que eu caprichei, essa apresentação foi exclusivamente para esse momento, e eu acho que eu vou poder trazer coisas úteis para vocês, coisas que me ajudam, me fazem bem, que eu venho buscando aí ao longo de eu tenho 46 anos, ao longo dos últimos 30 anos eu venho nessa busca constante, assim, de autoaprimoramento, de instrumentos, ferramentas para vencer os desafios da vida, né? Como eu disse na apresentação da sala virtual, que não são poucos. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês coisas bem boas, bem interessantes, e espero que vocês possam, de fato, aproveitar, porque eu vejo que no mundo a única coisa que a gente leva é aquilo que a gente dá, né? Aquilo que a gente compartilha, o bem que a gente faz. Então, meu propósito aqui é realmente compartilhar coisas boas. Eu espero que nós possamos aproveitar esses próximos minutos. Então, deixa eu passar aqui adiante. Gente, não está passando. Só um pouquinho. Passou. Volta. Aqui. E a nossa atitude mental diante do novo, as pessoas normalmente se dividem em 3 tipos de pessoas. Pessoas que inspiram, pessoas que são inspiradas e pessoas que criticam. É claro que nós vivemos nesses 3 mundos, todos nós. Às vezes nós inspiramos, às vezes nós somos inspirados, às vezes nós criticamos. O problema é quando a gente mora num desses mundos, né? Ou mora especialmente no mundo da crítica, a gente acaba por não aproveitar suficientemente a vida, se a gente vive nesse mundo da crítica, da reclamação. Então, a atitude mental que eu convido vocês para essa manhã que nós vamos passar juntos, é essa atitude de inspirar, ser inspirado, né? Se abrir, realmente se abrir, abre o coração e se permite.
Bom, e outra dica que eu dou sempre, que é muito importante, é a gente ter caneta e papel na mão. Eu vou compartilhar esse slide com vocês, mas caneta e papel na mão é legal para a gente conseguir anotar insights, assim, de repente eu falo alguma coisa e penso, eu posso fazer isso, anota, sabe? Quando a gente anota, a gente grava melhor as coisas, né? Não é que tu vai escrever tudo aquilo que eu vou falar nesse momento, não precisa, mas caneta e papel na mão é um instrumento que potencializa a aprendizagem, é um instrumento bem interessante para a gente ter em todas as lives, palestras, momentos. Então, sugiro que anote insights, dicas úteis, ideias, percepções, perguntas, né? Normalmente, quando eu faço minhas apresentações, eu procuro incluir as pessoas sempre, assim, procuro perguntar, fazer com que as pessoas participem, coloquem as suas questões, e aqui a gente não tem tanto essa interação, então fica mais um monólogo, né? Mas eu peço que vocês participem, não se acanhem, se tiver que fazer alguma pergunta, fique bem à vontade. Já falei para o doutor Eugênio, doutora Cris, que podem me interromper à vontade, se for necessário, né? As perguntas são normalmente feitas no final, mas se houver qualquer necessidade de interrupção, eu peço que façam. Bom, aqui estão os meus contatos, né? O meu contato mais fácil é esse, georgia@gmail.com, estou à disposição, deixo os contatos já no início, porque às vezes no final da apresentação essa tela vai rápida. Tem um canal no Spotify, que colocando no Spotify Georgia Sena, tem o meu podcast, que tem mais de 320 podcasts. Está aí meu Instagram, também a gente está no SoundCloud, no iTunes, em várias plataformas que eu faço áudios de mais ou menos 10 minutos e compartilho sobre os temas que eu vou falar aqui e muitos outros. Então, esse, para quem quiser tirar uma fotografia dessa tela, esses são os meus contatos. Bom, e aqui a gente está eu quero compartilhar com vocês uma síntese do que eu vou falar aqui, que são estratégias, eu vou compartilhar estratégias mentais e estratégias mentais e estratégias e técnicas práticas, né? E eu vou seguir um caminho, crescendo nessas estratégias. Vou começar pela aceitação, vulnerabilidade, impermanência, autoobservação, autorresponsabilidade, ressignificação, poder da escolha e formação de crenças. Essas são estratégias mentais, para a gente lidar com esse momento difícil através dessas estratégias. Elas são um caminho, né? Um crescendo. Então, peço que vocês sigam esse caminho comigo. E depois eu vou falar... Gente, eu não consigo passar isso aqui. Deixa eu pensar aqui como é que faz. Aqui não. Volta. E aqui são técnicas práticas que eu também vou falar logo na sequência, que são reinvenção, perguntas ao universo, 1 minuto para mim, desvirtualização, journaling e os 4 compromissos. Vou falar dessas 4 técnicas que eu acho também bem úteis e bem interessantes. Então, essa é uma síntese para vocês saberem onde eu estou durante a apresentação. Então, aceitação. Em primeiro lugar, consegui essa foto tão bonita do coronavírus, né? Que é uma coisa que não é muito bonita, mas a situação que a gente está vivendo é uma situação absolutamente anômala, né? Desculpa, gente. É uma situação... Eu tenho que desligar esse meu telefone, porque eu tirei os alarmes e ele está toda hora tocando. É uma situação absolutamente anômala. E a gente está vivendo essa situação, a gente tem que aceitar esse fato. Não adianta a gente se insurgir contra os fatos, contra aquilo que está realmente acontecendo. Nós estamos vivendo uma situação diferente. O Covid é um catalisador de transformações, né? Todas as tendências foram turbinadas pela pandemia. A pandemia é um acelerador de conflitos, de rupturas sociais, né? A pandemia potencializou as mazelas do mundo e as nossas próprias mazelas, né? Aquilo que pegava em nós... Parece que durante a pandemia está pegando mais. Cada um está tendo que enfrentar as suas questões de uma forma muito mais intensa durante essa pandemia. Então, a ideia é a seguinte: a gente não pode ajustar o vento, mas a gente não pode mudar o vento, mas a gente pode ajustar as velas, certo? Mas a gente tem que aceitar essa situação. Quando a gente não aceita, isso é um conceito muito budista, aceitação plena. Quando a gente não aceita, a gente sofre 2 vezes. A gente sofre com o sofrimento, né, que existe, a gente sofre com a pandemia, sofre com o isolamento, sofre com as transformações e sofre com a não aceitação. A gente sofre 2 vezes. Então, aceitar esse momento é o primeiro passo.
né? E aí, como eu disse, a gente não muda o vento, mas a gente ajusta as velas. E aquela outra frase que também tem a ver com isso é que o pessimista queixa-se do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. A gente precisa ajustar as velas, certo? Não adianta negar os fatos, não adianta ficar insistentemente pensando que ele vai passar rápido, que talvez não passe. A ideia é que a gente se adapte e ajuste as velas. Então, meu primeiro ponto é a aceitação. E na aceitação tem aquela oração da serenidade, que é uma oração muito propícia para esse momento, que diz: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para distinguir umas das outras, certo? Ainda sobre aceitação, me lembro de uma frase de Krishnamurti que diz que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Nesse momento, a gente está com a sociedade doente, com o planeta doente, né? E não é nenhum demérito que nós nos sintamos mal nesse momento, né? Não é que nós somos fracos porque nós ficamos tristes, né? Até seria um pouco estranho que nós disséssemos: não, tá tudo igual, tá tudo normal, eu estou felicíssima, né? Seria até uma falta de empatia. É normal que a gente esteja enfrentando desafios. É normal, não é normal. Eu até falei isso para minha mãe, eu vou dizer que é normal. Ela disse: não, minha filha, é natural, de fato. É natural, né? Que nós, não é normal, mas é natural que nós estejamos sentindo dificuldades nesse momento. E aí vem o meu segundo conceito, que é o conceito de vulnerabilidade, né? Aceitar a própria vulnerabilidade. Não se cobra demais, não se compara com os outros, sabe? Não se compare com os outros, não se cobre demais. Você não precisa ser um super-herói ou uma super-heroína. E isso dá um alívio tremendo, gente. Se tu te dá conta, a situação é essa, eu não preciso ser uma super-heroína, a partir daí eu vou conseguir agir, né? Se eu fico me cobrando, essa cobrança exagerada e a não aceitação são paralisantes e vão me causar um sofrimento extra que vai me impedir de agir. Então, eu vou citar, eu ia dizer isso no começo, eu vou citar durante essa apresentação 7 livros, se não me engano, 7 ou 8 livros. Eu peço que ninguém se sinta sobrecarregado com essas minhas indicações bibliográficas, mas a ideia é a seguinte, que se alguém tiver interesse em aprofundar algum desses temas, eu cito a bibliografia para que isso seja possível. Então, a vulnerabilidade é muito bem abordada pela Brené Brown. É muito interessante, né? A coragem de ser imperfeito. Em inglês o título é bem diferente, é Daring Greatly, mas ouse grandemente, né? Mas em português a coragem de ser imperfeito. E essa questão da vulnerabilidade, principalmente para as mulheres que se cobram demais, que têm muitos papéis, é muito libertador aceitar a vulnerabilidade. Quando a gente aceita a vulnerabilidade, o nosso potencial criativo se expande, né? A gente abre novas possibilidades na nossa vida. Então, recomendo esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, e recomendo, sobretudo, que a gente internalize esse conceito tão maravilhoso. Existem podcasts, TED Talks e palestras da Brené Brown no YouTube, então, deixo aqui o nome dela, recomendo os TED Talks dela, tem 2 ou 3, e é bem interessante a gente mergulhar nesse conceito de vulnerabilidade. Então, meu primeiro ponto, aceita que a pandemia está aí, bora ajustar os ventos, aceita o fato de que tu não é super-herói, não precisa ser super-herói, tu pode fazer muito bem o teu trabalho sem ser um super-herói. E o terceiro conceito que as pessoas também vêm falando muito é na impermanência, né? Que a pandemia vai passar, vai passar. E o que a gente sofre? A gente sofre, isso também é um conceito budista, a gente sofre muito pelo fato pela ideia de que as coisas ruins não vão passar e que as coisas boas, quando a gente está feliz, isso vai acabar logo. Então, sofre pelo medo de que as coisas boas acabem e sofre porque acha que as coisas ruins, quando a gente está num momento de muito sofrimento, a gente nossa, isso não passa nunca, né? E na verdade não, a verdade é que tudo passa, tudo vai passar, né? Tudo vai passar. E a pandemia também vai passar. E quando a gente se dá conta que os momentos bons, os momentos ruins passam, o que a gente faz? A gente vive melhor o momento presente, certo? A gente não fica esperando a pandemia passar, a gente vive o momento presente, a gente não despreza um momento bom, porque a gente sabe também que ele vai passar, então a gente vive com intensidade o momento presente. Então, a hora é agora, certo? As coisas passam, a vida passa, e a hora é agora, a pandemia vai passar também. Esse conceito de impermanência é um outro conceito extremamente libertador.
Bora lá, uma música que fala muito desse conceito e que eu amo é aquela música do Lulu Santos, Como uma Onda no Mar, né? Diz, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, um indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é, olha como isso é muito da pandemia, né? Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, e tudo muda o tempo todo no mundo. Aceitar a mudança é também uma perspectiva libertadora. Certo? Aceitar que o mundo daqui para frente não vai ser igual ao que era. A gente está tendo que tomar novas cautelas, né? E se eu não aceito essa mudança, por exemplo, não aceito que agora eu vou ter que usar máscaras, que eu vou ter que usar álcool gel, que eu vou ter que sair menos de casa. Aqui em Floripa a nossa situação está um pouco melhor, graças a Deus. Mas se eu não aceito essas limitações, como eu disse antes, eu sofro duas vezes. Então, aceitação, vulnerabilidade e impermanência. Bora para o terceiro conceito ainda. A consciência da impermanência, como eu disse, faz com que nós vivamos plenamente o momento presente, sabendo que daqui a um segundo tudo pode mudar. Então, a consciência da impermanência faz com que nós valorizemos a nossa própria vida, o nosso trabalho, a família, o amor, enfim, né? E até pus esse slide tão bonitinho, né? Que a impermanência é um presente. E normalmente o ser humano vê a impermanência como um castigo, né? E resiste às mudanças. Então, esse é o terceiro conceito das nossas estratégias mentais, né? Aceitação, vulnerabilidade e impermanência. E a partir daí, autoobservação. É importante, quando a gente não nega a situação, a gente começa a observar. Então, acender uma vela num quarto escuro ilumina o quarto inteiro, né? Então, a ideia é o seguinte, a gente precisa estar presente e se perceber. Perceber, sair do piloto automático. O que eu estou fazendo nesse momento, né? Tão complexo de isolamento. Eu estou comendo demais? Estou bebendo demais? Fumando demais? Dormindo demais? Brigando demais? Jogando demais? Vendo séries demais? Adquirindo novos vícios? Então, esse processo de auto-observação é super importante. Super importante para que a gente possa mudar alguma coisa. É importante acender essa vela no quarto escuro, para que a gente possa mudar o estado das coisas. Agora, um outro conceito que, para mim, esse conceito, gente, mudou minha vida por completo, sabe? Eu fiz uma formação em coaching em 2018 de 800 horas, com o Paulo Vieira. Uma formação enorme, um ano inteiro, assim, super, super comprida. Mas essa formação que eu trouxe de mais importante, que foi a virada de chave na minha vida, foi o conceito de autorresponsabilidade, que em todos os cursos dele, ele tinha muito presente essa autorresponsabilidade, uma parte grande, né, do curso. E a ideia da autorresponsabilidade é tu deixar de responsabilizar as circunstâncias externas, sabe? Tomar as rédeas da tua própria vida e agir naquilo que está sob o teu controle. Não adianta nada ficar reclamando. Por exemplo, tu reclama do marido, mas quem que escolheu esse marido? Foi tu, né? Reclama dos filhos, quem que educou os filhos? Tu. Reclama do trabalho, tem uma arma, assim, te obrigando. Não. Então, assim, autorresponsabilidade é um conceito muito libertador, porque tu deixa de responsabilizar as circunstâncias externas e começa a agir naquilo que tu podes agir, sabe? É um conceito que te empodera, sabe? Te empodera, é um foco na solução. Em vez de tu ter foco no problema e se sentir uma vítima e se sentir de mãos atadas, tu te sente protagonista da tua vida, capitão da tua história, sabe? Para de reclamar para sempre, para. Reclamar não resolve. Olha, na minha vida, depois que eu parei totalmente de reclamar, minha vida, assim, mudou por completo. E eu conclamo a todos que façam essa experiência, sabe? Passa um dia, 2, uma semana sem reclamar, é uma coisa muito incrível. Esse livrinho é um livrinho bem pequenininho, do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade, também recomendo, a segunda obra que eu recomendo. Eu sou treinadora existe um curso, né, de Poder da Autorresponsabilidade, sou treinadora desse curso. Então, assim, ó, eu já dei, na Escola da AGU do Rio Grande do Sul, já dei um treinamento de um dia de autorresponsabilidade, foi bem interessante. E agora aqui, ó, o conceito de autorresponsabilidade. Peraí. A que time eu pertenço, né? Como é que é quando eu não sou autorresponsável? Quando eu não sou autorresponsável, eu tenho foco nos problemas, né? Fico morando na minha zona de preocupação, reclamo muito, resisto à mudança, enfatizo os meus pontos fracos, sou uma vítima, uso palavras destrutivas, sou uma pessoa reativa, sou pessimista. Então, essa é a postura que não é autorresponsável.
A postura autorresponsável é o extremo oposto, né? A postura autorresponsável tem foco na solução, foco na tua zona de influência, não perca o tempo reclamando, busca mudanças para melhor, né? Sempre proatividade, valoriza os pontos fortes de cada situação, a postura vitoriosa, busca palavras de incentivo, apoio, proatividade, como eu já disse, otimismo. Então, são duas questões. Eu acho que a autorresponsabilidade, nesse momento, é muito importante, sabe? Focar naquilo que está nas tuas mãos. Deixar de lado aquilo em que tu não podes agir. Quer dizer, todos os nossos conceitos, como vocês podem ver, todos os nossos conceitos, eles estão interligados, né? E a autorresponsabilidade é um conceito que está interligado com os demais aqui. Bom, e aí tem as 6 leis da autorresponsabilidade, eu vou passar por elas rapidamente, e elas são bem interessantes, que são: a primeira lei, em vez de criticar, cale-se. Segunda lei, em vez de reclamar, dê uma sugestão. Em vez de buscar culpados, busque a solução. Em vez de ocupar o papel de vítima, ocupe o papel de vencedor. Quinta lei, em vez de justificar seus erros, aprenda com eles. Em vez de julgar as pessoas, fale sobre as suas atitudes, certo? Então, essa última lei da autorresponsabilidade, para mim, ela se comunica muito, em vez de julgar as pessoas, fale sobre as suas atitudes. Se comunica muito com a comunicação não violenta. E, obviamente, nesse nosso curto espaço de tempo, eu não vou poder falar sobre comunicação não violenta. Mas eu quero indicar a obra Comunicação Não Violenta e dar um exemplo de comunicação não violenta. Comunicação violenta, quando tu fala para o teu filho, você é um desorganizado, nunca... tem um errinho aqui no meu slide, tá? Nunca. Você é um desorganizado, nunca faz nada direito. Isso é uma comunicação violenta, porque é muito pesado, a pessoa não tem como se defender, ela nunca faz nada direito. Você é um desorganizado, ou seja, tu usas o verbo ser, sabe? Então, é muito pesado. E quando a comunicação não violenta seria assim: meu filho, quando você deixa a toalha a toalha molhada em cima da cama, eu me sinto chateada, porque eu gosto de ter a casa arrumada. Então, a fórmula é essa: quando você faz isso, eu me sinto assim, porque isso, sabe? É muito mais fácil, porque a pessoa... É muito mais fácil e muito mais leve, porque a pessoa tem como se defender. Então, o que tu queres dela? Tu queres que ela não deixe a toalha molhada em cima da cama. Agora, se diz, você é muito desorganizado, você nunca faz nada certo, isso não gera diálogo, né? Não cria comunicação e tu não consegues resolver o problema. Então, em vez de julgar as pessoas, usando o verbo ser, que é um verbo bem perigoso, tu vais julgar ou vais falar sobre as suas atitudes, certo? E passo brevemente sobre isso, mas eu acho que também é uma ferramenta muito importante, né, para melhorar as nossas relações pessoais e profissionais durante a quarentena e fora dela, porque eu chamei minha apresentação estratégias eficazes para tempos difíceis, porque não são estratégias que são úteis apenas agora, só que agora, como as mazelas estão potencializadas e os sentimentos à flor da pele, elas são ainda mais úteis, não é mesmo? Bom, bora lá. Eu vou falar também da formação de crenças. Isso aqui já foi falado no primeiro dia do nosso ciclo. A psicóloga disse sobre seletividade. Realmente, seletividade é um ponto fundamental nesse momento, né? Porque como é que as nossas crenças são formadas? Essa aqui é a matriz passiva da formação de crenças. Nós formamos as nossas crenças com tudo aquilo que chega até nós. Nós formamos as nossas crenças pelos programas de TV que a gente vê, músicas que ouve, pessoas com quem nós convivemos, comidas, bebidas, ambientes, filmes. Se eu começo a ver filmes tristes, por exemplo, tem filmes sobre pandemias, se eu começo a ver filmes tristes, passo o dia todo na Globo News vendo notícia triste, né? Vendo o número de mortes todos os dias, o dia todo, vendo programas, enfim, conversando com pessoas que estão negativas. Qual é que é a minha crença? Eu formo crenças de que o mundo está à beira do apocalipse. E mesmo que esteja, sabe? O fato de eu formar essa crença é novamente uma atitude paralisante, que vai me impedir de agir, vai me impedir de ter uma vida boa, melhor, vai me colocar para baixo. Então, eu não tenho que formar essas crenças. Vou dar um exemplo melhor. Se eu vejo só o programa do Ratinho, o programa de violência, eu vou
acreditar que o mundo é violento. Se eu só escuto música de sofrência e tal, vou acreditar que o amor é dor, rima com dor é sofrimento. Então, a formação das nossas crenças tem muito a ver com aquilo que a gente deixa entrar pelos nossos canais, visual, auditivo, sinestésico, né? E tudo isso gera crenças que vão influenciar os nossos resultados na vida, certo? Como mostra essa matriz ativa, essa matriz passiva de crenças. Tudo isso que eu estou falando, gente, logicamente, eu estou falando de uma forma simples e superficial, né? Cada tema desses daria um curso inteiro. Mas eu queria deixar essas pílulas, essas dicas, né, que são fáceis de aplicar. Por exemplo, como é que a gente lida com essa matriz passiva de crenças? Com seletividade, né? Escolhe o que tu vais ver, escolhe o que tu vais ouvir, né? Escolhe com carinho tudo que tu deixas entrar na tua vida. Então, para a matriz ativa, seletividade, com o que vemos, ouvimos e lemos, né? Aquilo que você foca, expande, né? Se tu focas no mal, é o mal que se expande. Se tu focas no bem, expande o bem. Então, o que tu queres? Onde é que tu queres colocar teu foco? Certo? Onde é que tu queres colocar teu foco? É isso. Aí eu tenho citado, durante essa apresentação, eu coloco alguns encoaches. Encoaching é o meu podcast, né? Que está no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, enfim. Tem mais de 320 podcasts. E aqui no Zen Coaching 19 eu falo um pouquinho sobre essa matriz ativa e passiva de crenças, para quem quiser ouvir mais. Sobre a matriz ativa. A matriz ativa é tudo aquilo que eu comunico, certo? E eu comunico com a minha aparência, eu comunico com as minhas palavras, eu comunico com as minhas atitudes, eu comunico com o meu sorriso. Tudo aquilo que eu comunico gera as minhas crenças. Por exemplo, se eu acordo e coloco uma roupa bonitinha, passo uma maquiagem, tal, eu vou interagir com alguém, eu comunico algo. Eu comunico, por exemplo, que eu estou cuidando de mim. Ou então, eu posso comunicar tristeza. Meus ombros comunicam. Se eu coloco os ombros para baixo, eu estou comunicando o quê? Tristeza, depressão. Então, a comunicação gera pensamento, que gera sentimento, que gera crenças e que gera resultado, certo? Então, tudo que eu comunico vai influenciar nos meus resultados. Então, vamos passar adiante. Então, atenção, como é que a gente cuida dessa matriz ativa de crenças? A gente cuida daquilo que a gente comunica, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, né? A nossa postura, nosso olhar, o nosso tom de voz, as nossas palavras, nosso cabelo, nossa maquiagem. E aí tu pode me perguntar assim, tá, mas como é que eu vou comunicar uma coisa boa se eu tô me sentindo mal? E aí eu te digo uma frase em inglês que fala muito sobre isso, fake till you make it. Ou seja, finge até tu conseguires. Por exemplo, tu tá mal, mas aí alguém te diz, como é que tu tá? Aí tu fala, tô mal. Não, bota teus ombros para trás, sabe? Tô bem. Começa a comunicar que tu estás bem, sabe? E se tu estás bem, como é que tu estás, Jorge? Ah, tô maravilhosa. Comunica isso. Comunica porque tu vais estar mandando uma mensagem pro teu cérebro, certo? Tu és a primeira pessoa que ouve as tuas palavras. Então, comunica coisas boas, que teus resultados vão ser bons. Cuida naquilo que tu comunicas, sabe? Cuida da tua aparência, cuida dos teus pensamentos, cuida das tuas palavras, cuida em cada detalhe da tua comunicação com o universo e com o próximo. Outro aspecto importante é economizar energia. Não perde teu tempo com provocações, com grupinhos de WhatsApp, porque tem gente que precisa da nossa energia. E quem precisa da energia, provoca. Provoca, tu vai lá e retribui. Quando tu retribuis uma provocação, tu está dando a tua energia. E pode ser assim, pode ser discussões, pode ser debates, que tu acha assim, não, isso é um debate intelectual, adoro debater política, adoro debater sei lá o quê. Só que não, tu tá dando a tua energia. E tu tá num momento que tu precisa de energia, sabe? Então tu não tem que ficar dando a tua energia de forma indiscriminada, inútil, sabe? Tá dando a tua energia para quem às vezes é um sanguessuga, um vampiro de energia. Faz uma limpa nesses grupinhos que não te acrescentam nada, tiram teu tempo dos sapiens, né? Eu aqui só penso no sapiens. Tiram teu tempo de trabalho, tiram teu tempo, sabe? Te gera estresse futuro. Então, para de gastar energia com quem não precisa, gastar vela com mal defunto, sabe? Às vezes tu fica discutindo com pessoas que nunca vão se convencer do teu ponto de vista. E aceita isso, aceita que existem outros modos de pensar. O teu modo de pensar não é necessariamente o melhor, sabe? Alguém pode discordar de ti e tá com uma extrema boa fé,
né? Então, assim, não fica tentando convencer ninguém, sabe? Não perde teu tempo nem para convencer e nem para pregar para convertidos. Eu saí do Facebook em 2017 e não me fez falta nenhuma. Porque o que eu via? Que eu publicava minhas opiniões e aí quem concordava comigo ia lá, aplaudia, quem não concordava ficava bravo. Para que isso, sabe, gente? Para que isso? Tu vai pregar para convertidos, para quem já pensa que nem tu? Quantas pessoas já se convenceram e mudaram de ideia por conta desses debates de Facebook ou de Instagram, né? Então, assim, eu coloco aqui teoria dos vasos comunicantes, é isso. Teoria dos vasos comunicantes, lembra lá da hidrodinâmica dos vasos comunicantes? Então, desculpa, tem de equilibrar a energia. Uma pessoa com baixa energia vai lançar essas polêmicas para ganhar energia. E tu, que tens energia, e tu vais dar para essa pessoa, tua energia vai baixar, né? E a energia da pessoa vai subir. Ou seja, tu sempre num debate desses. Então, escolhe as batalhas que tu queres lutar. Não fica aí perdendo o teu tempo com esses debates, né? Com essa tentativa de colonizar o outro, gera raiva, gera dissabores. Às vezes a gente deixa de falar com alguém que a gente ama, sabe? Perde amizades, perde, sabe, contato familiar. Para que isso, sabe? Então, isso é uma dica também que eu deixo muito fundamental. Essa coisa de energia, desse fluxo de energia, eu aprendi no Zen Budismo com um monge muito graduado, né? E foi uma lição que ficou para sempre na minha vida. Não perde energia. Vida e morte, sabe? Energia é vida e morte. Se tu perde energia, tu tá morrendo aos poucos. Agora a gente vai falar de ressignificação. Desculpa, gente. Sentir dor é bom? Não. Sentir dor, a gente vai dizer não é bom. Só que isso é falacioso. Às vezes, sentir dor é bom. Por quê? Porque quando a gente coloca a mão numa chapa quente, a gente sente dor, a gente tira a mão da chapa imediatamente, certo? Então, sentir dor pode ser bom, né? Mesmo as dores emocionais, quando tu sente uma dor emocional, tu vai tomar uma atitude com relação ao teu casamento, com relação aos teus filhos, enfim. Sentir dor pode ser bom. Sentir dor gera ação. Então, mesmo o ato de sentir dor não é intrinsecamente mal, certo? Sentir dor também pode ser bom. Pode ser, como eu disse, vai ser o que... Se tu colocasse a mão na chapa quente e nunca sentisse dor, como é que ia ficar? Tu ia perder tua mão, né? Então, sentir dor pode ser, sim, bom. Mas só que a gente não pode... isso é muito importante. A gente não pode ficar parado na dor, não pode ficar morando na dor, né? Sentir dor é bom se essa dor te levar a uma ação, te levar a modificar tuas atitudes. Então, para ressignificação, por exemplo, a ideia, eu estou preso na minha casa. Estou preso na minha casa. Se a gente for ressignificar isso, estou preso na minha casa, eu estou refugiado na minha casa, certo? Estou refugiado na minha casa, não estou preso. Quantas pessoas gostariam de ter uma casa para morar, né? Quantas pessoas gostariam de ter uma casa para morar? Então, assim, a gente tem que ressignificar os nossos, dar uma interpretação que nos favoreça. As coisas não têm um significado inerente. Né? Nada na vida tem um significado inerente. As coisas têm um significado que nós resolvemos dar a elas, certo? As coisas têm o significado que nós escolhemos dar a elas. Então, a cada instante eu posso escolher se eu dou um significado que me empodera ou um significado que me enfraquece. Gente, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Eu tô vendo aqui a faixa em cima do meu cartaz. Eu queria perguntar para vocês se o meu slide está aparecendo inteiro ou está aparecendo com uma faixa por cima. Tá normal, viu? Tá normal? Tá normal, tá tranquilo. Obrigada, porque aqui para mim aparece o vídeo de vocês, sabe, por cima do meu, e eu não estou conseguindo... Não, tá bem legal. Bem legível. Que bom, eu estava aparecendo as fotos, aí eu fiquei, que desespero. Tá, gente, então, as coisas não têm um significado inerente, as coisas têm um significado que nós escolhemos dar, tudo. Eu posso ver a minha casa como uma prisão ou a minha casa como um refúgio. Eu escolho esse significado, né? A cada instante eu escolho o significado que eu posso dar. Então, a ressignificação, por exemplo, eu não posso ir ao shopping, que desgraça. Não, eu posso economizar e rever meus hábitos de consumo. Ou seja, eu estou ressignificando a mesma situação, né? Eu não posso sair de casa, estou presa. Não preciso enfrentar os engarrafamentos. Eu tenho tempo para fazer coisas que eu não tinha antes. O tempo que eu tenho no engarrafamento eu posso alocar em outras atividades, certo? Outra ressignificação. Eu tenho o ônus do homeschooling. Que droga, tenho que educar meus filhos em casa. Não, eu tenho oportunidade única de ficar mais tempo com os meus filhos, né?
ressignificação, puxa, a quarentena é um pesadelo, eu sou refém das circunstâncias, não posso mais fazer nada, só me resta esperar para que ela passe logo, né? Enquanto isso eu sofro, reclamo, bebo, como demais, gasto meu tempo no WhatsApp. Isso é uma forma de ver a quarentena. E essa forma não está necessariamente... E eu não estou dizendo que essa visão está necessariamente errada, mas ela pode ser reformulada, certo? Então, eu posso dizer, a quarentena é um desafio, é uma oportunidade. É uma oportunidade de eu me conhecer mais, de eu me reinventar, né? Pois é na adversidade que eu posso me testar de verdade. Né? Mares calmos não fazem bons marinheiros. Essa é uma frase realmente muito verdadeira, né? Então, gente, e eu gosto muito, eu uso isso muitas vezes, assim, nas minhas apresentações, eu gosto dessa imagem, sabe? Eu uso essa imagem... Peraí, voltou. Eu uso muito essa imagem na minha vida, assim, eu penso nela. Essa imagem mostra uma estrada e os dois lados da estrada, né? E diz, every single day you have a choice. Eu posso... Meu Deus do céu. Tô tentando fazer o zoom aqui funcionar e tirei do ar. Todos os dias eu tenho a escolha, eu posso olhar para o lado bonito da paisagem, eu posso olhar para o lado ruim da paisagem. E eu não tenho vantagem nenhuma em olhar para o lado ruim da paisagem, certo? Então, tem uma história que fala ainda sobre ressignificação, que fala de gêmeos idênticos que foram criados em situação de extremo abuso emocional, extrema pobreza, situações adversas, escassez. Um deles foi super bem sucedido na vida e o outro não. E aí perguntaram para os dois, né? Perguntaram para os dois, por que você foi bem sucedido na vida? Por quê? E um deles disse, eu fui bem sucedido na vida porque eu tive uma vida muito difícil, eu sofri situações de abuso extremo emocional, situações adversas, pobreza, e eu tive que lidar com isso, e por isso que eu consegui força, energia, garra para ser um sucesso. E o outro, por que a sua vida foi ruim? Ele disse, porque eu vivi situações de extremo abuso emocional, situação adversa, pobreza, escassez, e por isso que a minha vida foi um fracasso. Ou seja, com a mesma circunstância, com a mesma situação, a gente pode ter uma vida maravilhosa, né? Ou uma vida desgraçada. Depende da forma, tudo depende do significado que a gente dá para as circunstâncias. E essa é uma escolha que é só nossa, né? A gente tem o poder da escolha, e ninguém tira isso de nós. A gente pode dar às circunstâncias uma interpretação que nos favoreça e que nos empodere. Ou a gente pode dar às circunstâncias uma interpretação que nos enfraqueça e que nos destrua, certo? Então, bora adiante. Tem um livro que fala muito disso, dessas duas vozes, né, que estão dentro da gente, fala dos sabotadores. A última palestra que eu dei na Escola da AGU de Santa Catarina, antes da pandemia, antes de fechar, foi justamente sobre essa obra, Inteligência Positiva, que são essas duas vozes. Como que a gente lida com essas duas vozes, com esses sabotadores, né? O Shirzad Chamine, que é um professor de Stanford, coaching de muitos CEOs, ele mostra assim que dentro da gente existe um Darth Vader e um Jedi lutando o tempo todo, né? E a nossa felicidade, o nosso bem-estar e a nossa boa vida vai depender do quanto que eu dou ouvidos ao lado negro da força, né? O quanto que eu dou ouvido ao Jedi, o quanto que eu dou ouvido ao Darth Vader. Eu escolho, né? A quem que eu dou ouvidos. Aqui tem uma vozinha que diz, não, tu não é ninguém, tu não vai conseguir, tu és um fracasso, tu és uma mãe péssima, tu és um pai péssimo. E tem uma voz que me empodera. Eu tenho que ouvir a voz que me empodera, né? A voz que me faz ser uma pessoa cada vez melhor. Então, essas duas vozes, elas estão sempre lutando dentro de nós para dominar as nossas ações. Existe uma voz verdadeira, uma voz que nasceu conosco e que nos empurra para uma vida plena, certo? Repleta de realizações, de aprendizados, que é o lado que faz. E a outra voz é a voz que alimenta os obstáculos, que critica, que julga incessantemente. Essa voz foi criada com base no nosso contato com o mundo, com a sociedade, com os pais, com os educadores. Então, a gente tem que ganhar esse jogo, certo? A gente tem que alimentar essa voz sábia, essa voz verdadeira, essa voz que nos empodera, que nos impulsiona para sermos pessoas cada vez melhores. É aquela coisa do anjinho e do diabinho, né? Sempre tem um anjinho e um diabinho na nossa cabeça. E aí, a quem que eu vou dar ouvidos? A mesma história lá dos dois lobos. Eu até tinha essa história aqui. Qual é o lobo que ganha a batalha? O lobo que eu alimento.
certo? Uma outra obra, que é uma obra muito interessante, que também fala nisso, nessas duas vozes, é a obra O Jogo Interior do Tênis, do Timothy Gallwey. Timothy Gallwey foi o fundador do coaching, né? Ele é um senhor de 80 anos, ele era capitão da equipe de tênis da Universidade de Harvard, e, nossa, é uma pessoa incrível. Ele esteve aqui em Florianópolis uns 2 anos atrás, eu tive com ele, foi uma das pessoas mais incrivelmente maravilhosas que eu tive contato na vida, assim. Até gravei uns vídeos, chorei, porque é uma pessoa muito incrível. E ele era capitão da equipe de Harvard, e ele viu que o jogo de tênis, ele não se ganhava nas quadras, ele ganhava dentro da cabeça dos jogadores, né? Se o sujeito ia sacar e ele tinha uma voz que empoderava, ele dava o saque certo, sabe? Se ele tinha uma voz que duvidava dele, então essa também é uma obra clássica, uma obra muito interessante sobre essas duas vozes que estão dentro de nós. Agora, a reinvenção, eu vou falar da reinvenção, porque na primeira palestra do nosso ciclo, o Marco Aurélio Peixoto, diretor também da Escola da AGU, ele contou sobre o pai dele, o senhor Marinaldo, e contou uma coisa que me tocou bastante o coração. Às vezes a gente vê uma palestra e depois a gente esquece o que a gente ouviu, né? E às vezes tem coisas que tocam o coração da gente que ficam. Ele contou do pai dele, né? O senhor Marinaldo, ele tem 70 anos, jovem há mais tempo que nós um pouco, e na quarentena estava sozinho e ele resolveu tomar uma atitude, telefonar para uma pessoa por dia. Né? E uma atitude super interessante, por quê? Porque ele se reinventou, ele podia ter se vitimizado, ter ficado triste, que não está mais encontrando as pessoas, não, ele resolveu pegar o telefone e ligar para uma pessoa por dia, né? Se reinventou, e essa reinvenção também teve a ver, no caso dele, com alteridade e empatia, ver a dor do outro, alguém está precisando do teu telefonema, certo? Ver a dor do outro, estender a mão, sair de si mesmo e buscar ajudar ao próximo. Muitas vezes a gente está reclamando, né, como tem aquele sambinha, tem gente que vive chorando de barriga cheia. A gente está chorando de barriga cheia. A gente tem uma casa, tem uma grande amiga minha que estava se queixando, ela ama a vida cultural, estava se queixando de que não tem mais vida cultural, não tem mais viagens, tudo no mundo que ela gostava acabou, e eu mostrei para ela essa perspectiva, sabe? Mostrei a perspectiva que ela tem um refúgio, né? E essa ideia de ver a dor do outro, se tu te descolas da tua dor e começas a ver a dor do outro, se tu pega teu telefone, como fez o senhor Marinaldo, e liga para pessoas, pensa bem, tu tá exercendo autoridade e empatia, tu tá saindo da tua dor, né? Tu tá compartilhando com outras pessoas, tu tá te reinventando. Então, nós precisamos, tal qual o pai do Marco Aurélio, buscar novas formas de fazer as velhas coisas, né? E incluir, então, a autoridade e empatia nessa perspectiva. Uma outra ideia muito interessante, que a gente pode lançar perguntas ao universo. Isso também tá ligado à ideia da reinvenção, né? Como isso pode melhorar? Eu posso acordar todos os dias e perguntar para o universo como isso pode melhorar. O que mais é possível? O que mais é possível que eu ainda não considerei? Né? O que mais é possível que eu ainda não considerei? Como isso pode ser mais divertido? Como isso pode ser mais fácil? Sabe, o Albert Einstein disse que se tivesse um problema difícil para responder, e ele tivesse 1 hora para responder, ele gastaria 58 minutos fazendo as perguntas e 2 minutos nas respostas. Então, bora fazer perguntas para o universo. Uma outra, estou me encaminhando já para o final, né? Eu sei que meu tempo já está quase. Uma coisa muito, muito interessante é tu parar ao longo do dia 1 minutinho. Essa obra chama 1 minuto para mim. Para 1 minutinho e te pergunta, neste exato momento, o que eu posso fazer para cuidar melhor de mim? O que eu posso fazer para cuidar melhor de mim? E pode ser uma coisa física, sabe? Pode ser fazer um escalda-pés, pode ser fazer um chazinho. Nessa obra ele disse que estava no trânsito e o que eu posso fazer para cuidar melhor de mim? Aí ele pensou assim, eu posso lavar o carro, sabe? Porque quando eu ando com o carro limpinho, eu fico muito melhor. E ele foi lá e mandou lavar o carro. Era algo, o autor, né, Spencer Johnson, é algo que eu posso fazer para cuidar melhor de mim, lavar o carro. Ou o que eu posso fazer, sabe? Para cuidar melhor de mim. Às vezes é um detalhe. Por isso que o livro chama 1 minuto para mim. Em 1 minuto, tu podes fazer essa pergunta e decidir que tu podes fazer um chocolate quente. Ou sei lá, sabe? O que tu podes fazer para cuidar melhor de ti nesse minuto? Ouvir uma música que tu gostas. Né? As possibilidades são imensas.
Mas quando eu cuido melhor de mim, eu cuido melhor do outro. E quando eu cuido melhor do outro, eu envio para o universo a mensagem de que eu mereço ser bem cuidada. Certo? Tá. Desvirtualização. Também uma coisa bem importante na quarentena é a gente fazer o máximo de coisas, o máximo possível de coisas extra-tela. Nós estamos muito ligados a essa telinha, né? E isso suga energia, é algo que não te faz bem. Então, buscar atividades extra-tela, pode ser atividade de organização doméstica, organização dos teus livros, leitura, mas não na telinha, né? Trabalhos manuais, jogos, conversas reais, como a ideia do senhor Marinaldo de telefonar, exercícios físicos, enfim, desvirtualização. Sai da telinha, sempre que puder, sai da telinha, não fica o dia inteiro na telinha. E, finalmente, estou me encaminhando para os finalmente, journaling, né, que é manter uma escrita diária. Muitos autores, assim, de ponta dessa área do desenvolvimento humano e pessoal têm falado muito em journaling, que é a ideia de escrever todos os dias. Compra um caderno e todos os dias escreve. Organizar vai te ajudar a manter clareza, organizar o pensamento, manter clareza, porque os pensamentos vagos te levam a resultados vagos. E é uma vida confusa. Então, quando tu escreves, tu vais entender melhor teus sentimentos, vais tomar melhores decisões, né? Também podes escrever para reviver experiências boas. Tu gostas de viajar? Escreve sobre viagens, sobre restaurantes, sobre um dia romântico. Escreve sobre coisas boas. Porque quando tu escreve sobre coisas boas, tu enche teu coração de energias boas. É uma coisa importante escrever mesmo, escrever com caneta, sabe? Não no computador. Escrever, tem o canal sinestésico, né, de escrever, pegar a caneta, escrever, sabe, fazer desenho, colagem. O Robin Sharma é um autor que eu ando apaixonada ultimamente. Tem muitos vídeos dele no YouTube, mas são em inglês. Para quem fala inglês, eu recomendo muito Robin Sharma. Ele defende muito essa escrita diária, sabe? Mas não é só o Robin Sharma. Tem também aquela autora Julia Cameron, do Caminho do Artista, e vários autores bem modernos defendem essa prática do journaling. Né? Journaling fortalece a esperança. Né? Como eu gostaria que a minha vida fosse? Eu posso escrever isso. Como eu gostaria que a minha vida fosse? Quais os resultados que eu quero ter? Quais as características que eu quero ter para enfrentar a adversidade? Né? Escrever também um espaço para sonhar. Eu sempre fiz isso. Assim, isso está na moda hoje em dia, mas eu, quando era nova, eu fazia assim, colava fotos de viagens, né? E, curiosamente, eu dizia que era o meu caderno dos sonhos. E todas aquelas viagens que eu colei, sabe, elas se realizaram, o carro que eu queria comprar, todas as coisas. Então, escrever também é um espaço para sonhar, né? Espaço para sonhar. E o Robin Sharma, ele faz como eu fazia na minha adolescência, né? Aquelas agendas que os adolescentes faziam de colar coisas, sabe? Cola coisas, faz colagens, aquela coisa que os adolescentes do meu tempo, né, faziam, colar ingresso de show, enfim, é uma prática que remonta a tempos antigos. Mas então, escrever um espaço para sonhar, escrever sobre as coisas boas também te torna mais confiante. Escrever também é um treino de gratidão, fortalece esse músculo da gratidão. Todos os dias tu pode escrever 10 razões pelas quais eu me sinto abençoada, sabe? Escrever alivia as emoções de baixa energia. Escrever aumenta o teu aprendizado, como eu falei, né, no primeiro dia, no começo quando eu falei, pega papel e caneta, é a sustentabilidade exponencial do aprendizado. Quando tu escreves, tu ajuda a memorizar. Se tu tá aqui ouvindo minha palestra, escrevendo, isso te ajuda a memorizar. Né? Permite que tu te lembres da tua vida incrível. Às vezes tu lê um diário, tu pensa, nossa, eu nem lembrava que eu tinha vivido uma coisa tão legal, né? Então, eu coloquei aqui um Zen Coaching que eu falo sobre isso. Finalizando mesmo. Os 4 Acordos. Também é um livro que eu tive contato muitos anos atrás no aeroporto de Buenos Aires, chamava Los 4 Acordos. E esse livro me puxou, fui lá, comprei, e é um dos melhores livros que eu li na vida. Pequenininho, curtinho, sabe? Muito direto. E quais são os 4 acordos, os 4 compromissos? Não fazer suposições, não tomar nada como pessoal, ser impecável com as palavras e dar sempre o seu melhor. Uma vez eu falei para o meu mestre Zen, o mestre Tokuda, sobre esses 4 acordos, e ele me disse, nossa, realmente, se a gente fizer isso, a gente resolve a vida, né? Não fazer suposições. Às vezes, se uma pessoa não fala contigo, tu já pensa que ela está contra ti, ou seja, tu tá fazendo uma suposição e ainda tomando algo como pessoal, às vezes não tem nada a ver contigo,
né? Isso ajuda realmente a melhorar as relações pessoais e profissionais, adotar esses 4 compromissos, né? Não fazer suposições, não tomar nada como pessoal, ser impecável com as palavras e dar sempre o seu melhor. É desafiador, mas se a gente, dessa palestra, tirar só isso como lição de vida, eu acho que a gente vai muito longe. Tá, e agora, para terminar mesmo, eu quero dizer que, às vezes, nada disso funciona, a gente está aí lutando, pelejando e não consegue resolver as coisas, então vai atrás de ajuda, sabe? Vai atrás de ajuda. E buscar ajuda não é demérito nenhum. A gente pode buscar ajuda na espiritualidade, que no meu túnel de realidade, na minha vida, é parte, assim, fundamental, é a principal parte da minha vida. Meditação, Ho'oponopono, coaching, florais de bar, aromaterapia, terapias energéticas e vibracionais em geral, né? Reiki, enfim, são tantas. Leituras e filmes inspiradores, ritual matinal. Ritual matinal tem 2 livros que eu não coloquei aqui, mas que são maravilhosos, que é o Milagre da Manhã e o Clube das 5 da manhã, 5 a.m. Club. Eu lembro que, não sei se foi a Rita ou a Cris que falaram que elas estavam trabalhando de madrugada, e, de fato, assim, esse Clube das 5 da manhã é uma ideia muito bacana, incrível, de ritual matinal, é um romance, recomendo. E buscar ajuda na psicoterapia, psiquiatra, psicoterapeuta, acupunturista, massagem, terapias complementares, enfim, a gente precisa buscar. Se a gente não está conseguindo sozinho, busca ajuda, sabe? Busca ajuda, é importante. Então, agora, antepenúltimo slide. O que eu posso fazer a partir de agora? Ouvir essa palestra, o que eu posso fazer? Eu posso transmitir o aprendizado dessa palestra para outras pessoas, posso ligar para alguém e contar o que eu aprendi aqui. Eu posso ler um dos livros que foram indicados nessa palestra. Eu posso aprofundar e praticar os assuntos que foram aqui indicados, com vídeos, podcasts. Eu posso começar a minha escrita diária. Posso conversar com alguém sobre essa palestra. Posso telefonar para alguém que está sozinho, né? Posso buscar ajuda. Eu posso decidir agir e fazer algo diferente daqui para frente. Não importa o passado, não importa o que deu errado, né? Onde há uma vontade, há um caminho. Se eu decidir, a partir de agora, agir, eu posso fazer tudo diferente daqui para frente. Né? E essa frase termina com a frase do Chico Xavier, que eu acho muito inspiradora. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos começar agora e fazer um novo fim. Obrigada. Georgia, nós agradecemos muito a tua participação. Realmente, acho que a julgar pelo número de elogios que nós temos aqui no chat do YouTube, o pessoal ficou bastante sensibilizado com o que você disse. Tá? E, com certeza, acho que cada um de nós, aí no contexto da sua atividade regular, aí, nesses tempos de pandemia, tá? Cada um de nós pôde captar determinadas situações, circunstâncias que são muito compatíveis com o que você colocou, assim, e que com certeza vão servir de orientação para o comportamento de muitos colegas na sequência, no ajuste do seu cotidiano, digamos assim. Bom, vamos dar prosseguimento, então. Passar a palavra, vou ler o currículo resumido do colega Denis Moreira, que ele é advogado da União, atualmente lotado na Corregedoria Geral da Advocacia da União, é ex-procurador-chefe da Procuradoria da União no Pará,